Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área para comentar aí sobre essa reintegração do Nenê, né? Essa surpreendente reintegração do Nenê aí. Eu, pelo menos, não esperava. Sempre que vinham me perguntando aí, essas últimas semanas, eu sempre falava que achava que a relação entre o Nenê e a direção do Vasco e o clube já estava tão estremecida que não tinha mais como voltar. E aí, essa semana a gente foi surpreendido por essa reaproximação das partes aí. Eu acho que a vida deu umas porradas aí, tanto no Nenê quanto na direção do Vasco ali. E aí os dois lados resolveram baixar a bola e viram que era melhor para os dois se houvesse de novo essa reaproximação aí. Porque eu não tenho dúvidas que tivesse aí o desdobramento dos eventos sido diferente, a gente não ia ver essas pazes não, né? Se tivesse aparecido algum clube disposto a levar o Nenê já estava longe de São Januário agora. E do mesmo jeito, se o Vasco tivesse aí engrenado uma sequência bacana, depois da vitória contra o Atlético Mineiro, tivesse vencido o Atlético Paranaense, tivesse vencido o Cruzeiro, tivesse disputando lá em cima o G6, com certeza o Nenê também, ia ficar treinando em separado até o final do ano. Como o Nenê não arrumou nenhum clube e a perspectiva para ele era ficar treinando em separado até o final da temporada, que nenhum jogador gosta, ainda mais quando já está aí no finalzinho da sua carreira, e se pro Vasco a perspectiva era ficar com um dos maiores salários do elenco também, sem poder contribuir, e com o time se afundando na tabela, torcida pressionando, também não era ideal, né? Nem para a diretoria, nem para o Milton Mendes. Então, os dois perceberam aí que era melhor voltar atrás, não ser tão intransigente, e acabaram chegando num acordo. E se realmente rolar aí de ambas as partes uma mão na consciência, uma autocrítica de ver que às vezes exagerou aqui ou ali, eu acho que essa reaproximação só tende a ser benéfica para o Vasco. Outra questão que sempre levantam também é que o Nenê teria desrespeitado o clube. Eu não acho que o Nenê desrespeitou o clube porque falou que queria sair. Eu não acho que isso é desrespeito com o clube. Isso faz parte do mundo do futebol. O futebol hoje em dia é um mercado, é uma área de trabalho. E aí, cada profissional está no seu direito de procurar as melhores condições para si. Eu acho que eu vou ter melhores condições de trabalho lá, vou ganhar mais, qualquer que seja o motivo. Está no direito dele. Não acho que isso seja de respeito ao clube. Muito mais de respeito é falar mal da instituição, que nem, por exemplo, o Ramon falou. E ninguém está reclamando aí do Ramon, ninguém quer o Ramon fora do Vasco, né? Por quê? Porque ele está cumprindo a função dele lá na lateral esquerda, então todo mundo relevou. Então, pro Nenê, é a mesma coisa. Se o Nenê voltar e correspondendo de campo, aí que ele está mostrando respeito com a instituição, né? Não é pelo que ele falou ou deixou de falar. Porque, como é que eu analiso a situação toda aí? Pra mim, pra começar, estão botando muito esse imbróglio aí na conta do Milton Mendes, né? Teria sido ele o pivô dessa briga toda, e eu acho que não é por aí. Essas rusgas já vinham de antes, tanto que todo mundo aí se lembra que no começo do ano, o Nenê deu aquela declaração toda ambígua lá, quero ficar mais perto da minha família, dos meus filhos, eles moram em São Paulo. Vocês lembram daquela cavada que ele deu no começo do ano, né? Ali não tinha Milton Mendes ainda, e ali a gente já via um Nenê querendo sair do Vasco. Então o que aconteceu aí, né? Bom, vou dar aqui então agora aqui como que eu interpreto a situação. O Nenê chegou no Vasco em 2015, naquele momento ali em que o Vasco estava brigando para não cair, situação gravíssima do Vasco. Ele chegou, transformou a cara do time, o time começou uma reviravolta gigante, quase escapou do rebaixamento e ali atingiu um status de ídolo do clube, né? De dono do time. Status esse que seguiu pela temporada seguinte. O Vasco chegou a ganhar o Campeonato Carioca invicto, mas ali na reta final do Carioca, começo do Brasileirão, a gente já via umas coisas estranhas ali, né? A gente aqui mesmo sobre o Vasco comentava, o Nenê, ele não é substituído em momento nenhum, ele não é poupado, por mais que ele seja um jogador importante e por mais que ele seja um jogador que queira sempre jogar, fominha, cabia à direção do clube, né, ali a comissão técnica, ao departamento médico, falar, cara, você precisa descansar um pouco, a gente já comentou isso aqui. Só que o que aconteceu? O Nenê já tinha crescido tanto ali, do prestígio com a torcida, que ele foi subindo a banca dele ali. Virou realmente o dono do time, ele fazia metade dos gols do time, da outra metade era quase tudo assistência dele, então ele virou o dono do time. Com certeza deve ter começado a aprontar várias aí, tanto que ao longo da temporada a relação ali foi se desgastando, né?
O time começou a cair muito de produção e o Jorginho, na época, lá não fez nada, insistiu com aquele time até o final, aquela panelinha ali. E no final, todo mundo lembra, o Vasco quase que não sobe, foi ali na Bacia das Almas que conseguiu a classificação para a Série A. Por quê? Quando você tem um jogador que começa a virar, tipo, dono do time, começa a desafiar a hierarquia, né? E meio que fazer o que acha melhor e não respeitar as regras do clube, você tem duas opções. O clube e o técnico têm duas opções. Ou ele é disciplinador e pune e afasta e tenta enquadrar o cara, ou então ele é conivente, entra ali na panela e, né, tenta fazer vista grossa para as besteiras que o jogador está fazendo. Em 2016, o Jorginho tomou essa segunda decisão. Ele claramente fechou com a patota ali dos veteranos, que incluiu o Nenê, incluiu o Rodrigo, incluiu o Jorge Henrique, incluiu o Andrezinho. Fechou com a patota ali, muito provavelmente para não quebrar o grupo, né? Para não ver uma rebelião no grupo. Sabia que se você, por exemplo, naquele momento, 2016, pegasse o Nenê e afastasse, tentasse enquadrar, a torcida ia toda em peso criticar ele. Ele, com certeza, não tinha um aval da diretoria para fazer uma coisa assim. Então, foi empurrando aquela situação com a barriga. E se não dá para condenar tanto ele num primeiro momento, ele foi esticando tanto a corda que no final do ano eu já falava, cara, o Jorginho, ele vai morrer abraçado com os caras, mas não muda o time. E foi o que aconteceu. Tanto que chegou no final do ano, o Jorginho teve que sair, não tinha mais nenhuma condição dele continuar no time. Só que a diretoria, vendo isso ali, né, percebeu que tinha criado uns monstros ali, né? Passou tanto a mão na cabeça para Nenê, para Rodrigo, que criou uns monstros ali dentro do elenco. Ali naquele momento, com certeza, a gente não sabe tanto das coisas, mas já começou a rolar um desgaste forte entre diretoria, técnico e jogador, né? Teve aquela confusão com o Rodrigo, ainda no finalzinho da temporada, que ele se afastou para resolver problemas particulares. Lembra dessa história? Que ele se afastou, ficou um tempão afastado e só voltou ali quando os zagueiros começaram a se machucar, ficar suspensos, não tinha mais quem entrar, aí ele voltou. Ali já tinha sido uma coisa de briga com diretoria, afastamento, ninguém sabe direito, mas já tinha acontecido alguma coisa ali. No final do ano, também, voltando agora para aquela história, no intervalo ali das temporadas, quando o Nenê falou aquela história, já é porque estava insatisfeito no Vasco. Minha opinião hoje sobre aquele fato, olhando tudo agora aqui com o olhar de já tendo passado aí 8 meses daquela confusão. O Nenê já estava insatisfeito no Vasco, né? Jogou aquela ali para tentar chamar a atenção dos clubes paulistas. Ô, galera de São Paulo, tô aqui, hein? Se vocês chegarem com uma proposta, eu tô topando, hein? Só que nenhum clube paulista quis o Nenê, né? Porque o futebol é muito dinâmico, entendeu? Não é porque o Nenê terminou em alta lá 2015, craque da galera, um dos destaques do Campeonato Brasileiro, no final de 2016, né? Depois de uma temporada inteira toda irregular, mais velho, os clubes do Brasil ainda iam estar interessados nele. Nem todo mundo é o Vasco que compra jogador hoje pelo que ele era há 6 anos atrás. A maioria do mercado fica atenta a essas mudanças de rendimento dos atletas. Então, o Nenê chegou no final de 2016 com uma banca, achou que estava com uma moral no mercado que ele estava no final de 2015, jogou aquele verde ali, ninguém mordeu, então ali já era para ele ter sacado que mudou, né? A cotação dele no mercado já não estava tão alta. Começou 2016, veio o Cristóvão Borges e pelo que a gente pôde perceber das atitudes dele em campo, ele também não foi mexer nesse vespeiro, né? Continuou escalando o Nenê, continuou escalando o Rodrigo, fora os jogadores que já foram afastados lá pela própria diretoria, dos veteranos ali da panelinha que permaneceu no elenco, ele foi escalando. A única exceção talvez foi o Andrezinho aí, que ele já barrou no começo, já começou ali um afastamento do Andrezinho. Pois bem, as coisas não andaram direito com o Cristóvão, que nem a gente sabe, ele caiu, e aí quando veio o Milton Mendes, já veio o racha mesmo, o Rodrigo logo foi negociado, e agora aí, mais recentemente, teve esse afastamento do Nenê. A gente achar que foi tudo culpa do Milton Mendes, aí eu volto a essa história. É ingenuidade demais. Primeiro, porque quando a diretoria trouxe o Milton Mendes, já sabia que ele era um técnico disciplinador, ele é um técnico que gostava de enquadrar quem mijasse fora da bacia. E isso não é coincidência, sabe? Com certeza já trouxe o cara pensando, ó, a gente precisa dar uma enquadrada nessa galera e esse é um técnico que vai ter aí a moral para fazer isso.
já trouxeram ele por causa disso. E quando ele chegou aqui e realmente partiu para essa atitude de enfrentamento, de afastar, ele teve o aval da direção. Com certeza, se a diretoria avaliasse o Rodrigo como uma peça importante do elenco, o Nenê como uma peça importante do elenco, ela ia, num primeiro momento, falar para o Milton Mendes, segura a sua onda, não é assim. E no segundo momento, se o Milton Mendes insistisse, demitido o Milton Mendes, concorda? Fazendo uma comparação aqui só para vocês entenderem. Se o Milton Mendes tivesse chegado no Vasco lá no meio de 2016, quando o Nenê já não estava rendendo, quando o Rodrigo já estava fazendo confusão e barrasse esses caras, será que ele teria se mantido como técnico? Será que a pressão da torcida não ia ser tão grande e a diretoria também ia reprovar a ponto de demitir ele? Provavelmente sim. Hoje, como a situação mudou, ele não só teve todo o aval, como se bobear foi até incentivado pela direção do Vasco a tomar essas medidas. Acontece que as coisas também nem sempre saem como o pessoal está pensando na cabeça. Do mesmo jeito que o Nenê se tinha em muita alta conta, achava que podia sair do Vasco e ir para qualquer clube, e no começo do ano, quando jogou aquele migué, ninguém pescou, já foi um sinal de que não estava assim, agora de novo. Pintou ali uma sondagem de um clube espanhol, ele achou que podia ir, já falou que não queria mais jogar porque estava sendo negociado. O clube espanhol era só uma sondagem, voltou atrás, teria tido um clube italiano, mas também não firmou. Se tivesse um clube chinês, um clube americano, alguém que aparecesse a fim de levar o Nenê, era muito provável que ele topasse. Ninguém apareceu, espero que o Nenê tenha percebido que ele, hoje em dia, já não é mais o jogador de 2, 3 anos atrás, não pode ficar botando essa banca aí de achar que não pode ser substituído, de achar que o time tem que girar todo em torno dele, que ele é o dono da equipe, essas coisas. Espero que ele tenha percebido. Do mesmo jeito, a direção, se já estava com esse estresse todo com o Nenê no passado, teria que ter pensado num substituto para ele. Talvez tenha pensado, talvez tenha achado que o Wagner seria esse substituto. Não está sendo. Talvez achasse que o Luiz Fabiano, mesmo não jogando na mesma posição, por ser veterano, por ter toda essa fama de craque, ter esse potencial para ídolo, seria um substituto para o Nenê também ali dentro de campo? Pode ser, mas também não foi, não está nem jogando. Então, chega agora nessa altura do campeonato e tá lá um time cheio de jogadores esforçados, jovens talentosos, mas onde está faltando ali uma referência, um jogador, né, às vezes que chame mais a responsa, que tenha também essa experiência de contornar o momento difícil do jogo. Não tem. Então, o que eu espero daqui para frente é que, por mais que essa relação entre técnico, direção e jogador esteja abalada e com certeza nunca mais vai voltar a ser a mesma, eu acho muito provável que no final da temporada o Nenê saia do Vasco. Eu espero, a minha torcida fica sendo para que tanto a diretoria, quanto o técnico, quanto o jogador percebam que no momento, gente, é isso que tem, entendeu? O Nenê não tem outro clube para ir jogar, o Vasco não tem outro jogador ali de qualidade, veterano, para pôr na equipe, outro jogador com a técnica que o Nenê tem. Então, se o jogador perceber que precisa do Vasco, se o Vasco perceber que precisa do jogador, e os dois descerem do salto aí para trabalharem juntos, o benefício vai ser todo do time e do clube. Aí a gente passa para uma segunda questão. Como então o Nenê voltaria nesse time, né? Em que posição? Porque qual é a grande dificuldade do Nenê? Por que talvez outros clubes brasileiros não tenham decidido bancar o Nenê nos seus times? Porque o Nenê tem uma qualidade técnica ainda, né? Ele ainda é um jogador diferenciado. Por que ninguém quis levar o Nenê para o seu plantel? Primeiro porque é um jogador caro, né? Então muitas vezes a gente poderia ter avaliado que o custo-benefício não seria interessante. Segundo, porque ele é um jogador que sempre se caracterizou por ter uma velocidade, um jogador de lado de campo, né? É um meio atacante, é um atacante de lado de campo, precisa da velocidade e com a idade chegando, isso começa a ratear, né? Ele já não consegue mais jogar na posição em que ele jogou a carreira inteira, que foi meio que a posição que o Milton Mendes tentou botar ele ali na ponta, né? Ele jogando de ponta, pela falta de velocidade, pela essa questão que tem hoje em dia dos pontas modernos, de ter que voltar recompondo a marcação, fica complicado para ele, fica desgastante, né? Ele jogar os 90 minutos com essa função tática. Então, ele teria que aceitar uma nova função em campo, às vezes jogando mais centralizado ali para armar a jogada, centralizado recuado, não jogando centralizado lá na frente, quase como um centroavante, que nem ele jogou na temporada passada, mas um jogador de armar as jogadas. Ele tem qualidade para fazer isso? Tem toda a qualidade. É um jogador que tem controle de bola, que tem
visão e qualidade para tocar, para fazer os lançamentos. O problema é que ele gosta muito de chamar o jogo, então ele pega a bola e para muito. Ele para, faz sempre um girinho, tenta driblar um zagueiro, tenta driblar o adversário, aí depois de 5 minutos ciscando ali é que ele vai tocar a bola, na maioria das vezes. É difícil você ver ele soltando a bola rápido, sabe? Talvez muito porque ele gosta de chamar o jogo de ser o protagonista. Se ele tiver essa humildade de parar e perceber, não, eu agora não vou ser mais protagonista do time, eu vou ser aqui escada para outros jogadores brilharem. Então vou pegar aqui a bola no meu campo, deixa que eu arrumo. Distribui, lança aqui um Paulinho na esquerda, lança um Matheus Pet na direita, faz uma jogada, quando tiver falta eu cobro. Às vezes até vai conseguir mais destaque. Não vai ser aquele jogador de, participar de todos os lances de ataque, mas lançando uma aqui, lançando outro lá, jogando as bolas paradas, vai conseguir até recuperar essa idolatria da torcida que, querendo ser o dono do time, ele não consegue. Então, essa fica sendo a minha torcida aí para essa reintegração do Nenê, que ele tem essa consciência de que ele precisa ter humildade de perceber que jogando na posição que ele sempre jogou, ele já não está rendendo mais, que ele precisa aceitar novas funções táticas em campo. O Milton Mendes também perceber que, mal ou bem, ele é um jogador diferenciado, então, assim, um tratamento especial, não custa nada. Pode barrar, pode deixar no banco, substituir, não é isso que eu tô falando. Mas trata com carinho, Psicologia é importante nesse meio também. Se tudo isso acontecer, eu acho que o Vasco vai virar um time que vai disputar Libertadores? Eu acho que não, Mas pode voltar a conseguir os resultados, voltar a fazer gol, que não está fazendo mais, e aí voltar a ter um equilíbrio e conseguir os resultados e conseguir aí um resto de temporada tranquilo. E aí no final da temporada, aí sim é o momento de tentar arrumar a casa. Então, Nenê, não está dando mais certo? Vamos rescindir o contrato, ou então, se aparecer um clube interessado, a gente negocia. Milton Mendes não serve por esse motivo ou por aquele, então também encerra o contrato, vamos atrás de outro técnico. No final da temporada é o momento de fazer isso. Agora, o campeonato rodando, jogo quase todo dia, sem tempo para treinar, agora é o momento errado de fazer mudança, de perceber que o Nenê não é a referência do time que tinha que ser, de que Milton Mendes não é o treinador que a gente precisava. Agora é complicado para fazer essas mudanças. Beleza? Então digam aí nos comentários qual a opinião de vocês sobre essa reintegração do Nenê. Acha que devia ter sido reintegrado mesmo? Acha que o Vasco não devia ter aceitado o Nenê de volta? Não se esqueçam de curtir o vídeo caso tenham gostado, assinar o canal, assinar as notificações e a gente vai se falando.